começar aqui respondendo a pergunta do Fabrício. Ele perguntou se toda vez que a gente fecha o programa, se o V-Ray salva as configurações, né? Então, Fabrício, fica salvo sim, até para te mostrar isso e já dar uma dica também. Eu estou aqui com os arquivos do curso e eu sempre crio também um backup, então eu fiz aqui, quando eu mudei algumas coisas, eu criei uma versão 2 e aí eu salvo por cima da primeira. Então eu sempre fico com 2 arquivos aqui, conforme eu vou alterando eu salvo por cima para manter um backup, né? A gente nunca sabe aí se de repente pode acontecer alguma coisa, corromper o arquivo. Geralmente eu trabalho até com mais, 3, 4 arquivos aí. Aqui para o curso eu estou só com 2, mas é uma dica também para que vocês tenham cuidado aí com isso. Eu vou abrir o arquivo aqui agora para te mostrar, então vou dar um Open aqui. Então o arquivo aqui já abriu do ponto onde eu parei na última aula. E se eu abrir aqui o Asset Editor, veja que as setagens aqui já são as que eu tinha deixado configurado, -3, -3. Eu orientei que você salvasse aqui para em uma futura cena você não precisar mexer nisso aqui de novo, só carregar. E se eu pegar aqui, por exemplo, o piso e olhar as configurações dele aqui, são as que eu parei na última aula. Então o V-Ray ele salva, como eu comentei anteriormente. A única coisa que ele não vai salvar são os ajustes daqui, que você vai poder salvar aqui com um arquivo diferente e carregar agora quando a gente fizer o render aí para continuar a configuração desse piso. Então eu vou fazer um render aqui de onde paramos para que a gente continue configurando o nosso piso, adicionando mais detalhes e depois partir para o próximo material. E eu tenho uma outra dúvida também para responder aqui do Jorge, que me fez uma pergunta bem interessante. Vou bater um render aqui para responder a dúvida dele. Então já renderizado aqui a nossa imagem com as mesmas configurações aí que eu tinha anteriormente, só carreguei os ajustes aqui do Frame Buffer. E a pergunta do Jorge é a seguinte, né? Bom, como que eu vou saber se a cena está clara o suficiente ou não? Como que eu tenho certeza? Porque isso é uma coisa que acontece muito também, né? Muitas pessoas têm dúvida com relação à calibragem de monitores, isso é um assunto um tanto chato. Se você quiser ter o seu monitor sempre calibrado, aí, eu posso programar uma aula dessa para o canal, mas não tem como você fugir de repente comprar um aparelho que é um calibrador profissional. Mas quem vai trabalhar com isso é só gráfica realmente que vai fazer impressão. Eu sou muito de olho, né? Eu gosto de olhar e você treinando o seu olhar, você vai, foi o que eu comentei, que é o foco do curso, né? Conforme você treina o seu olhar, você vai aperfeiçoando para ver se está bom e não está. Mas se você quiser ser uma pessoa mais técnica e de repente não confiar no seu monitor, na calibragem, você tem 2 opções aqui que podem te auxiliar. Nós temos aqui esse segundo ícone que se chama Force Color Clamping. A partir do momento que você clica aqui, se você vier no Exposure, por exemplo, e for aumentando, aqui você chegou no limite e você vai ter que digitar, né? Então 6, 7... Repare que começa a acontecer uma invasão de uma coloração aqui na minha cena. Isso significa que aquela área está estourada. Então, se você ficar com isso aqui desligado, é nítido que está estourado. Mas se você quiser ter certeza, você clica aqui. Eu vou botar aqui para 5 de novo. E você vai diminuir aqui para ter certeza de que não estourou, né? O highlight também, que são as áreas estouradas, é a mesma coisa. Então, esse Force Color Clamping aqui serve para te mostrar quais os pixels ali que estão passando do limite, né? Eu não me importo muito de estourar ali do lado de fora, porque esse fundo aí a gente pode trocar depois na pós-produção, mas isso aqui você tem que evitar. Então é legal sempre você ligar aqui e fazer essa verificação. Outra pergunta também é com relação ao ajuste de branco, né? Como é que você sabe se a cena está amarelada ou não? Isso é uma coisa que muitos erram também. Você pode simplesmente vir aqui, você tem esse terceiro botão, que é o Pixel Information. Se você clicar nele, você vai abrir essa caixinha aqui. E você pode passar o mouse em qualquer área da cena. Eu recomendo que você encontre uma área onde é para ser branco, né? Porque a gente está aqui com Override Material. E eu vou clicar com o botão direito. Repare nesses valores aqui, que são os valores de 8-bit. Aqui a gente tem Red, Green, Blue, né? Que são as cores vermelho, verde e azul. Conforme você vai ajeitando aqui o balanço de branco, você tem que tentar fazer esses números aí baterem. Então eu estou aqui com 153, 153, 153. Isso significa que essa cor aqui é branca. Então eu tenho certeza de que aquela coloração ali está branca, independente da calibragem do meu monitor. Eu poderia também mexer nesse valor aqui para você ver como estaria errado, né? Red, Green, Blue.
agora eu tenho mais azul do que as outras duas cores e repare como a imagem ficou azulada. Então é legal você trabalhar com isso aqui para você ter uma precisão legal aí no seu balanço de branco e exposição. Você pode unir o Color Clamping com o Pixel Information. Então faça os testes aí. Eu sou mais de olho mesmo, então, como eu comentei, treinar o olhar para tentar não cometer esses erros. Então agora vamos continuar adicionando detalhe ao nosso piso. Já ficou um resultado bem interessante. E para poder te mostrar melhor agora esses conceitos aí de reflexo com variação e bump, eu mudei o ângulo aqui. Cheguei a uma posição diferente para a gente poder ver mais aproximado. E vou fazer uma região aqui para que a gente veja a diferença de dentro do quadrado para o lado de fora. O que a gente fez na última aula basicamente foi criar um piso, né, com o Color Correction, você já aprendeu sobre ele, e nós adicionamos um reflexo simples e um gloss simples aqui. O que você precisa entender é que no mundo real não existe uma reflexão 100% homogênea, né? A gente sempre vai ter, a não ser que seja um objeto muito perfeito, o que é muito difícil. Então o realismo a gente vai conseguir com as imperfeições. Então você colocar uma cor simples aqui no reflexo não vai te dar o melhor resultado nesses materiais aí. Até pela própria prévia que a gente consegue ver. E o legal é você trabalhar com uma textura nessa reflexão aqui. Então, uma dica legal é você dar um copy nesse Color Correction aqui que a gente usou no Diffuse, onde nós já temos a textura do nosso piso, e colar ele aqui na reflexão. Então, dei um Paste as Copy aqui e vou colar ele aqui também no Gloss, Paste as Copy. Então, agora eu não tenho mais uma reflexão sendo comandada por esses valores aqui. Eu tenho uma reflexão sendo comandada pelos mapas e o gloss também ali pelo mapa. Se eu entrar aqui agora nesse Color Correction e remover a saturação desse mapa, agora eu tenho um mapa preto e branco, e como a gente aprendeu, quanto mais branco ali, mais reflexo vai ter. Então basicamente o que esse mapa aqui está falando para o V-Ray é o seguinte: V-Ray, nas áreas claras aqui dessa textura eu quero mais reflexão, e nas áreas escuras menos reflexão. Então você consegue fazer com que a área do rejunte ali, por exemplo, não tenha o reflexo igual à parte de cima. Essas áreas onde a madeira está comida ali vai ter menos reflexo também do que a parte em cima, que está mais lisa. Isso já vai dar um realismo a mais no nosso material aí. E o gloss também é a mesma coisa. Eu vou remover a saturação desse Color Correction para que a gente tenha também uma variação de gloss. Então algumas partes da textura vão ter um polimento maior, outras partes menos. Então esse é o princípio básico para que você crie um material com uma variação e um realismo a mais. E se você por um acaso quiser mais reflexo nesse material aqui, você pode simplesmente vir aqui embaixo no Color Correction e aumentar o brilho da textura. Nós temos a opção Brightness aqui. Conforme você aumenta o Brightness e o contraste, você está deixando essa textura mais clara. O mesmo pensamento que vimos lá ao adicionar reflexo, quanto mais claro a cor aqui, mais reflexão. Então, clareando a nossa textura, a gente continua com variação e aumentando a intensidade do reflexo ali. O mesmo para o gloss. Repare aqui na prévia, se eu vier aqui e aumentar também o brilho dessa textura e o contraste aqui, eu vou aumentar o gloss desse piso aí com uma variação. Veja que agora não é mais uma coisa homogênea, né? A gente começa a ter essas manchas aqui, começa a ter essa variação interessante no piso. E eu vou fazer um teste agora para a gente ver como é que ficou, né, a diferença dessa área aqui com um reflexo totalmente homogêneo para esse quadradinho aqui. Que diferença que a gente teve aí. Então veja que é uma diferença bem sutil. Eu vou tentar aumentar um pouco a exposição aqui e o contraste. Se eu tirar aqui o retângulo, a gente consegue ver a diferença para o que estava fora, para o que está ali dentro, né? É uma diferença sutil nesse caso aqui, nesse ângulo, mas o ganho de realismo é absurdo. A gente começa a ter uma sensação de volume a mais nesse material, porque a gente não tem aquela coisa homogênea, a gente começa a ter uma variação, algumas falhas ali de reflexo, isso vai adicionar detalhe nas suas texturas e materiais aí. Faça o teste para que você possa perceber. E para fechar agora, eu vou te explicar sobre o bump. O bump também é uma propriedade que nós temos nos materiais, onde você consegue adicionar relevo. Então, se eu quisesse aumentar a sensação aqui de relevo nesse material,
fazendo com que esse rejunte aqui ficasse mais fundo, nós temos um parâmetro aqui no V-Ray que tem essa função. Fechando aqui a aba de BRDF, você vai encontrar ele aqui na parte de Maps, Bump. Nós temos o Bump e o Displacement. O Displacement eu uso em casos extremos, o pensamento dele é basicamente o mesmo que o do Bump, é para você dar volume. Só que o Bump ele cria um volume com uma ilusão, né? Ele vai trabalhar com luz e sombra e ele não vai alterar a malha ali da geometria. Já o Displacement ele acaba alterando realmente a malha. Você pode fazer testes também, mas ele é muito pesado. Então eu recomendo que você tente trabalhar com o Bump aqui. E para usar um Bump, o pensamento é o mesmo que lá no Reflexo e no Gloss. Você precisa de uma textura, um mapa com as coordenadas. Tudo que for preto nesse mapa, o V-Ray vai jogar para baixo. Tudo que for branco, o V-Ray vai jogar para cima ali. O que eu vou fazer é copiar esse mesmo mapa aqui, né, que eu já tenho com Color Correction. Veja que aqui está preto, então o V-Ray vai afundar um pouco mais esse rejunte aí. Inclusive ele vai criar alguns furinhos ali na madeira, porque tem umas áreas mais escuras. E vou jogar isso aqui lá no Bump, então vou dar um copy aqui. Vou ligar aqui, primeiro você tem que ligar o Bump, e vou dar um Paste as Copy aqui. Veja que agora a gente começa a ter um volume, né? Veja aqui na prévia. E se eu renderizar também um outro pedaço aqui, para a gente ver a diferença desse piso com um bump. E tá aí o nosso piso com um bump, né? Agora a gente começa a ter essa sensação de relevo aí. Veja como ele fez ali, como eu comentei, essas ondulaçõezinhas que já dá também uma vida a mais ao piso, né? E você pode controlar aqui a intensidade, se você achar que ficou muito forte. Uma coisa também que você precisa ter atenção, que quanto maior o contraste aqui também vai ter influência, né? Então se você aumentar esse contraste aqui, mais ele vai marcar ali o rejunte. Se eu de repente diminuir aqui o brilho, ou aumentar o brilho para que fique mais claro todas as áreas e o rejunte ali mais escuro. Vamos descer um pouco aqui, tentar deixar esse rejunte mais escuro aí possível. Então você tem que saber analisar o mapa também para saber qual é o efeito que ele vai ter lá. Veja que aqui agora ele está afundando o rejunte um pouco mais, ficou mais escuro. Vamos ver na prévia aqui. E vou fazer um outro teste aqui agora. O que eu mexi foi só no brilho e contraste do mapa lá do Bump. Então faça os testes, isso de início você vai pegando o jeito aí. Então renderizando aqui, veja que agora eu tenho um resultado aqui um pouco diferente do que tinha acontecido aqui, né? Agora a parte aqui da divisão afundou mais. Eu sinto um pouco mais de realismo. E se você quiser diminuir um pouco a intensidade do bump no geral, você pode trabalhar com esse multiplier aqui. Então está com valor de 1, se você botar aqui de repente 0,6, pode ser que fique mais suave. E eu vou fazer um render desse piso aqui de um outro ângulo para a gente poder ver como é que ficou. Vou fazer daqui assim mais ou menos para a gente poder ver esse resultado aí. Então veja aí o resultado, né? Ele ficou aqui até um pouco forçado. Eu provavelmente diminuiria um pouco mais, foi só para te mostrar mesmo. E uma dica também, caso você sinta que de repente o bump está invertido, que pode acontecer em alguns casos, você aqui dentro do bitmap tem a opção manipulação, inverter a textura, né? Se você inverter a sua textura e você mexer aqui no brilho e contraste aqui do Color Correction, você vai ter o bump invertido aí. Então algumas situações pode ser interessante. No meu curso antigo eu ensinei a criar os mapas lá direto no Photoshop, né? Você pegar a sua textura, remover a saturação e jogar direto aqui. Mas com o Color Correction pode ser mais rápido. Você não precisa ir lá criar a sua textura e colocar aqui. Então utilize o Color Correction com apenas um mapa aí você já constrói um material inteiro. Então eu estou te dando uma fórmula, né? Eu, como eu comentei anteriormente, não acredite em fórmulas mágicas que você vai sempre usar e ter um resultado realista de material, né? Como eu comentei, é muita observação. Se você quer ter um resultado bom, você pode fazer isso. Você pode pegar, colocar a sua textura aqui com Color Correction, para você fazer o ajuste de cor que você quiser. Copiar o seu Color Correction aqui para o reflexo. Tirar a saturação dele, trabalhar aqui com uma variação. Você joga aqui para o Gloss também, trabalha com uma variação. E joga para o Bump. E também controla aqui a intensidade. Pronto, se você fizer isso para todos os materiais, seguir esse pensamento, você vai ter boas imagens. Então retornando aqui para a minha cena do curso aqui, e renderizando, veja como ficou legal, né, o material do piso.
E o resto é controlar, mais ou menos gloss, mais ou menos bump, coloração, não tem muito o que fazer. Além disso, o resto é você praticar, estudar, como eu comentei, ter também orientação que você vai conseguir boas imagens aí. Então, já entendendo tudo isso agora, eu recomendo que você pratique, que você faça os testes. Eu vou começar a configurar agora, vou dividir essa aula de materiais em etapas, porque agora é a configuração de material, mas vou começar a acelerar o ritmo. Então vamos, por exemplo, fazer o material desse vaso aqui. Como que eu faria? Seleciono ele aqui, com conta-gota. Aqui está o meu material. Então eu tenho aqui o BRDF. No Options eu vou desmarcar o Can Be Overridden para que ele apareça no render. Posso renomear ele aqui também para vaso verde, o nome que eu achar melhor. Importante que você vá organizando. E colocaria aqui de repente um reflexo e um gloss mais baixo assim. Seria interessante. Faria algo simples mesmo. Antes de fazer um teste, vou configurar mais um aqui também. Essa banquetinha, eu vou fazer o mesmo do que eu fiz para o piso, né? Vamos trabalhar o seguinte aqui. Para jogar um Color Correction e não perder o mapeamento, eu vou jogar esse mapa aqui para o Roughness. Vou entrar aqui. Veja que eu tenho um ponto de exclamação aqui. Então se você tiver com esse ponto de exclamação aqui é porque ele não está encontrando o mapa, a textura. Você precisa clicar aqui e relinkar para ele. Então aqui madeira banqueta, mostrei o caminho da textura novamente e vou ligar aqui o mapa do Roughness para aparecer na viewport. Ok, agora o que está aparecendo ali é o mapa do Roughness, eu posso dar um copy nele, jogar aqui um Color Correction e colei aqui. É exatamente a mesma coisa que eu tinha antes com o piso lá, mudei as ordens aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, mas é importante você entender tudo que eu fiz. Então aqui eu tenho o mapa no Roughness, segurando o mapeamento na viewport. Aqui no Diffuse eu tenho um Color Correction com a minha textura aqui dentro. Se você não fizer o que eu fiz, provavelmente você vai perder o mapeamento e vai ter muita dor de cabeça aí. Essa textura da banqueta aqui, eu vou tirar a saturação um pouco desse mapa e vou de repente também escurecer um pouquinho aqui essa textura. Vamos trabalhar com uma textura um pouco mais escura. Cuidado sempre quando você escurecer também, tire um pouquinho do contraste aqui. Ok, assim acho que ficou legal. E lembra o pensamento de variação que eu te ensinei? Você vai dar um copy aqui nesse Color Correction, vai colar aqui no reflexo. Esse mapa do reflexo nós vamos tirar totalmente a saturação. Então ele já vai criar uma variação de reflexo nessa madeira. Nós vamos jogar isso aqui para o gloss também, para que ele já crie uma variação no gloss. E eu não vou trabalhar nem com bump nessa cadeira aí, eu quero uma madeira lisinha. Se a gente olhar na referência lá, é uma madeira lisa, né? Eu não tenho por que colocar bump aí, a não ser que eu fosse ver mais de perto e quisesse ver o veio da madeira afundado. Mas vou manter isso aqui. E eu quero dar um pouco mais de brilho nesse material também, então vou trabalhar aqui com um brightness um pouco maior aqui, nesse gloss, para dar um polimento a mais. Vamos ver aqui. Vou aumentar um pouco a reflexão também. Então vou aumentar o brightness aqui. Color Correction. Acho que agora já ficou legal. E você tem uma outra opção aqui também, quando você estiver trabalhando com esses mapas, para aumentar o brilho geral do seu material, que é o Fresnel aqui, né? Nós temos a opção de Fresnel IOR. O conceito de Fresnel também expliquei no curso antigo. É conforme você vê um objeto de frente, ele reflete menos do que você vê ele paralelamente. Você pode reparar, quando você estiver na sua casa e em alguns lugares, repare em vidros, né? Vidro é bem assim, o vidro quando você olha de frente, ele fica mais transparente, menos reflexivo, e conforme você olha ele de forma paralela, você vê ele mais reflexivo, é como se ele começasse a virar um espelho. A água também é assim, quando você olha de cima, a piscina, você vai ver o fundo legal, e quando você olha como se você estivesse deitando e vendo de forma paralela a água, você teria mais reflexo. Então, por padrão, agora os materiais já vêm com o Fresnel ativado, deixe isso ligado. O que você pode fazer é desmarcar esse Lock Fresnel IOR aqui e aumentar no geral aqui. Se ali você não conseguir um resultado suficiente, você pode aumentar esse IOR aqui. Então, por exemplo, botar aqui um 2,3. Veja que agora eu consegui um brilho a mais no material.
Só confirmando aqui se ele está com Can Be Overriding desmarcado. Vamos desmarcar Can Be Overriding para ele aparecer no render. E vou fazer também o material da bancada aqui, o granito. Mesma coisa, vou no Option desmarcar o Can Be Overriding para que ela apareça no render. E vou dar uma reflexão aí nesse granito, né? A pedra bem reflexiva. O granito, se você olhar referências, ele é bem assim, bem reflexivo. Posso diminuir um pouquinho a coisa, o gloss aqui, porque dependendo da pedra poderia ser assim, mas eu quero algo bem polido aqui, então eu vou trabalhar assim. Eu não vou nem me preocupar. Esse granito não tem problema de ficar botando variação aqui. Você vai seguir esse princípio mais é para madeira, pedra, essas coisas. Então já teria aqui um resultado legal. Can Be Overriding desmarcado. Vamos fazer um render já com esses materiais aí que a gente colocou para ver se ficou bom. Já renderizando aqui, eu vou até parar o render. E eu faço uma análise, né? Porque agora a gente está na configuração de teste. Agora é hora de fazer teste mesmo e ajeitando. Eu gostei do granito, achei que ficou legal. A banqueta aqui, eu não gostei muito. Eu achei que ficou muito reflexivo ali, ficou muito brilhosa, né? Mas a coloração eu gostei. Então eu separo os materiais, né? Vamos ver. Diffuse. Diffuse é o que? A textura, né? Eu gostei do tom, achei legal. O que me incomoda é o reflexo. Então eu vou mexer nele aqui. Provavelmente o IOR aqui é que deu esse brilho a mais. Então eu vou diminuir. Vou voltar para 1,33, que era o valor padrão. Já ficou menos brilhosa ali. Vou até fazer um region render agora para ver se melhorou. Já renderizando aqui, veja que ficou melhor, né? Era o IOR mesmo. Então é assim que você vai trabalhar. Você vai colocar uma configuração mais ou menos de início no material, faz um teste, analisa, vê o que você não gostou e ajeita. Então eu já gostei do material da banqueta agora. Ok? Vou partir para esse vaso aqui, eu também não gostei não. Acho que de repente ele ficaria mais bonito, não com um gloss assim, né? Meio opaco. Eu acho que ele com um brilho a mais ficaria legal. Então o que eu faria para esse vaso aqui, eu vou até renderizar metade dele, eu aumentaria o gloss para deixar ele mais polido e diminuiria a cor dele também, para ficar com um verde mais fechadão. Acho que vai ficar melhor. Vamos fazer um teste para ver? Finalizando o render aqui, já gostei mais, eu sinto que deu mais volume. Então eu deixaria assim, acho que ficou até com um realismo a mais. Me agradou, vai do gosto também, né, do que você está buscando. Bom, então eu gostei dos materiais que eu fiz aqui. O piso, talvez, eu vou precisar ver depois na imagem final, a gente dá uma conferida, porque eu precisar ver um pouco maior, com uma resolução melhor, e aí você pode no final fazer um ajuste também. Para fechar a aula de hoje, vamos fazer essa madeira aqui que fecha essa parede, né? Mesmo pensamento que a gente fez para as outras. Vou selecionar o mapa aqui, a nossa textura. Está aqui como madeira GIMP, né? Vou chamar de madeira heavy, madeira heavy escura. Vou pegar esse mapa aqui, vou jogar para o Roughness, desligar o mapa, vou entrar aqui, ó, tá com erro, então vou clicar aqui, vou localizar para ele, é uma madeira escura, o mapa, agora já ficou certo, vou habilitar o olhinho aqui na viewport, vou voltar, vou entrar aqui de novo só para conferir, ó, veja que sumiu a exclamação, e ele está segurando o mapeamento de tudo ali. Agora eu vou dar um copy nele, no diffuse aqui eu vou trocar por um color correction, vou colar aqui, caso eu precise mexer nesse tom, clarear, escurecer, mas por hora eu vou deixar assim. Vou dar um copy aqui, veja que o processo é o mesmo. Vou colar aqui no reflexo, esse reflexo aqui eu vou remover a saturação para garantir que a textura está preta e branca. Vou aumentar um pouquinho o brightness, vou aumentar o contraste, diminuir aqui o brightness, aqui assim acho que está bom. Vou jogar aqui para o gloss também. Vamos aumentar aqui o brilho. Eu quero mais gloss, mais reflexo. Sim. Quero mais reflexão também nesse material. Acho que está pouco ainda. Acho que é legal aqui até trocar para wall. Porque o que a gente tem é um revestimento mesmo de parede, né? E bancada ali. Eu acho até que seria mais reflexo, mais gloss. Então vamos aumentando aqui. Veja que é aqui que a gente vai controlar. Mais gloss também.
Já está começando a me agradar. Aumentaria mais ainda esse gloss, acho que está pouco. Agora sim, agora eu já tenho um brilho legal aqui. Eu vou desmarcar aqui o Can Be Overriding. E você tem que seguir, repete tudo que eu fiz aqui na aula, porque você vai começar a entender. Volta a aula e assiste, faz de novo, faz, refaz, qualquer dúvida, manda lá no grupo. Porque agora, depois dessa aula aqui, eu quero ver os resultados lá no grupo. Eu já vou mandar aqui um output, uma resolução um pouco maior, para a gente poder ver como é que ficou. Vou botar aqui 1500. Vou deixar renderizar para fazer esse teste aí com uma resolução um pouco maior, para a gente fechar a nossa aula aqui. Então tá aí um teste, né? Lembrando que isso aqui é qualidade baixa ainda, por isso as manchas você já sabe como resolver. Mas veja que ficou muito bom, é um resultado que me agrada, a gente tem um realismo. Poderíamos continuar ajustando aqui. O piso ainda está com uma qualidade baixa, mas eu diminuiria um pouco o valor do bump para chegar num resultado melhor. Gostei do granito, gostei da madeira, gostei aqui. Se você gostou, deixa aí nos comentários, né? Faça os testes aí também. Agora é muito importante que você faça e participe lá do grupo, para eu ver como está ficando o seu. Eu posso aqui também ainda ajeitar as coisas se eu quiser, deixar um clima mais frio, né? Como eu comentei, nós temos os ajustes aqui. E é uma imagem bem legal, a gente já tem um realismo muito bom aqui, é uma imagem que vende já um projeto. E na próxima aula a gente vai continuar, né? Vamos configurar os metais, eu vou te ensinar a fazer metal também. Um parâmetro aí que você pode seguir para sempre ter um resultado legal, bacana. Vamos aprender sobre vidro já, fazer o nosso vidro. Tem aqui também um vasinho de cimento. Reparem que o material que a gente fez aqui já pegou para os potes ali também, né? Porque eu apliquei o mesmo. Eu até gostei, vou deixar assim. Mas se você quiser ter configurações diferentes, o ideal é que você aplique materiais diferentes, né? Para você poder controlar. O denoiser ele acaba machucando um pouco ali os detalhes, mas se eu voltar aqui para o RGB, veja que teria que deixar limpando mais, né? Depois eu vou te ensinar a configuração final de render aí também. Mas faça os testes aí, mande lá no grupo, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like aí e nos vemos na próxima aula.